Oi, pessoal, beleza? Tudo certinho? Então, hoje nós vamos falar a respeito dos benefícios do autoconhecimento e sobre o inconsciente. Então, vamos introduzir aqui algumas ideias a respeito do autoconhecimento. Autoconhecimento é o conhecimento de si mesmo. Conhecer as características da nossa personalidade, conhecer as nossas reações padronizadas diante de certas situações, conhecer os nossos sentimentos, conhecer a respeito de nós mesmos. Mas vamos trazer alguns exemplos aqui para identificar. Por exemplo, com relação a outra pessoa, quais os critérios que nós utilizamos para identificar se nós conhecemos profundamente uma pessoa ou não? Como nós avaliamos se nós conhecemos bem essa pessoa ou não? Por exemplo, se eu disser a profissão de uma pessoa, somente essa informação vai nos dar subsídios para dizer que nós conhecemos bem essa pessoa? Talvez não. Se nós dissermos, por exemplo, quais as ações dela, as atitudes, o comportamento dela, o que ela faz, as ações, é lógico que, sabendo as ações, nós vamos ampliar um pouquinho o conhecimento dessa pessoa, mas ainda não podemos dizer que conhecemos totalmente. Por exemplo, se a gente ampliar mais os pensamentos dessa pessoa, o que ela pensa a respeito de vários temas, como política, como economia, como esportes, como religião, o que ela pensa a respeito das coisas. Se nós soubermos quais são os pensamentos dela, é lógico que esse conhecimento vai sendo ampliado, certo? Então, os pensamentos dela podem nos dar uma noção ampliada de quem seja essa pessoa. Mas vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que duas pessoas, elas pensam a favor do governo, por exemplo. Então, as duas são a favor do governo. Mas uma é a favor do governo de uma maneira muito entusiasmada, muito emotiva, muito atirada, muito impulsiva. Ela defende os argumentos e argumenta com veemência, com exaltação. E a outra pessoa também é a favor do governo, mas de uma maneira comedida, sensata, mais equilibrada, mais tímida. Então, embora elas tenham o mesmo pensamento, elas são muito diferentes. Então, a gente pode concluir que somente o pensamento de uma pessoa, o que ela pensa a respeito de vários temas, não vai dar para a gente identificar realmente e profundamente o conhecimento a respeito dessa pessoa. Vamos imaginar o contrário, uma pessoa que seja a favor do governo e outra contra o governo. Pode ser que, embora elas tenham pensamentos contrários, elas podem ter características de personalidade muito parecidas, uma com a outra, embora tenham um pensamento contrário. Então, somente o pensamento não vai nos fazer identificar quem seja uma pessoa, mas o sentimento, sim. Se a gente pode dizer que conhece muito bem uma pessoa, é quando a gente conhece os sentimentos dela, as emoções que ela sente, que ela tem. Por exemplo, vocês vão conhecer muito a respeito de mim quando vocês descobrirem o que eu amo, o que eu detesto, o que me deixa triste. Então, conhecendo as emoções, os sentimentos, que é uma parte mais profunda da nossa mente. Conhecendo, então, os sentimentos, a gente pode dizer que conhece mais as características da personalidade de uma pessoa. Então, esses traços de caráter, eles são muito mais profundos, eles se identificam mais com os sentimentos, porque os sentimentos transbordam da pessoa. Diante de uma situação estressante, por exemplo, os sentimentos dela vão transbordar. E através dos sentimentos é que nós podemos identificar melhor essa pessoa. Então, o autoconhecimento é conhecer os nossos sentimentos. É identificar os nossos sentimentos, nomear os nossos sentimentos. Muitas vezes
nós temos alguns sentimentos, algumas emoções e não conseguimos nem nomeá-las, nós nem sabemos o que é aquele sentimento. Então, identificar os sentimentos é a base do autoconhecimento. Pessoal, benefícios do autoconhecimento. Nós vamos falar muito rapidamente a respeito desses benefícios do autoconhecimento. O primeiro deles que nos vem à mente é a questão da autonomia emocional. Nós já falamos em outro vídeo a respeito dessa autonomia emocional. Que quer dizer nós temos essa independência das outras pessoas para nos sentirmos bem conosco mesmo. Para nós termos o domínio sobre as nossas emoções, sobre o nosso estado de espírito. Isso só é conseguido através do autoconhecimento, que é um processo gradativo, muito lento, de reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer as nossas fragilidades. Então, vou citar um exemplo aqui. Vamos supor que uma pessoa pise no meu pé. Aí ela vai pedir desculpas e eu, no máximo em 1 minuto, eu vou conseguir perdoar essa pessoa, porque vai ser o tempo do meu pé parar de doer. Mas vamos supor que esse pisão foi caprichosamente em cima da minha unha encravada. Aí, vocês já imaginaram, vai ser mais difícil um pouquinho de perdoar essa pessoa. Então, quais são as unhas encravadas da nossa alma? Quais são essas fragilidades que me deixam assim tão suscetíveis aos acontecimentos, às palavras das outras pessoas, que me deixam tão ofendidos e magoados com as atitudes das outras pessoas? Então, o autoconhecimento vai nos auxiliar a identificar essas fragilidades que nos deixam à mercê das pessoas e das situações. Então, a questão da autonomia emocional é um dos benefícios do desenvolvimento dessa autonomia emocional. A segunda questão importante é de nós sermos quem nós somos. Nós vamos ser pessoas com identidade, com personalidade, fortalecidas emocionalmente, como quando nós encontrarmos quem nós somos. Muitas vezes o mundo nos faz vestir uma fantasia e nos afastar da nossa verdadeira realidade, da nossa verdadeira identidade. E o autoconhecimento tem essa função também de devolver a nós mesmos quem nós somos. Porque ou nós desenvolvemos autoaceitação e autoestima, ou nós vamos ficar dependentes emocionalmente, carentes emocionalmente das outras pessoas. Muitas vezes nós vestimos fantasias daquilo que vai agradar as outras pessoas. Isso é falta de autoaceitação e de autoestima. Então, o autoconhecimento também vai nos auxiliar a aceitar quem nós somos na realidade. A autoestima está diretamente relacionada ao autoconhecimento. Então, um dos benefícios do autoconhecimento é também esse, desenvolver a nossa autoestima. Porque, na realidade, nós amamos o que nós conhecemos. Nós amamos a quem nós conhecemos profundamente. Eu estou dizendo esse amor ágape, que nós já citamos em outro vídeo. Esse amor quase incondicional, que muitos de nós ainda não desenvolvemos. Mas um amor que aceita o outro como ele é. Esse é o amor verdadeiro. Então, e a gente só ama verdadeiramente uma pessoa quando nós conhecemos. Vamos supor um exemplo. Vamos imaginar que você não simpatiza com uma pessoa. Mas aí você tem a oportunidade de conhecer profundamente essa pessoa. Quanto mais você vai aprofundando nesse conhecimento, identificando as causas que levam ela a ter esse ou tal ou outro tipo de comportamento, quando você consegue descobrir, desvendar as dificuldades que ela teve na infância,
as crises emocionais ou as situações de humilhação que ela vivenciou, as experiências às vezes negativas que ela teve. Então, isso, quanto mais ampliando esse conhecimento dessa pessoa, você vai desgostando menos. Você vai compreendendo as razões pelas quais a pessoa é daquela forma, que ela tem aquela personalidade, muitas vezes que não te agradou. E quanto mais você vai aprofundando, mais conhecendo o seu interior e as situações vivenciadas na infância, você vai desenvolvendo uma compaixão com essa pessoa, por essa pessoa. Você vai compreendendo e ampliando esse nível de afetividade. Muitas vezes nós não gostamos de certas pessoas porque nós não conhecemos profundamente a história delas. Porque o que nós conhecemos de uma pessoa é uma coisa pequena. Não? Às vezes é um cisco de areia, nós sabemos que ela é arrogante, que ela é vaidosa. Mas o que nós não conhecemos é um mundo. É do tamanho dessa sala ou mais, comparando, né? Por comparação. E muitas vezes, dentro desse universo que nós desconhecemos, é que estão as causas daqueles comportamentos adoecidos, doentios, que fazem com que ela tenha aquele tipo de comportamento, muitas vezes negativo, de arrogância, de vaidade, e que muitas vezes não nos incomodam. Então, funciona da mesma forma conosco mesmo. Muitas vezes nós não temos autoestima desenvolvida. Muitas vezes por situações na infância de desvalorização, né? Muitas causas da baixa autoestima das pessoas são situações da infância, onde ela era desvalorizada, desmerecida, diminuída, menosprezada. Então isso vai desenvolvendo no inconsciente daquela pessoa, daquela criança, uma baixa autoestima inconsciente que passa a determinar na vida adulta, muitas vezes, o seu comportamento. Então, conosco funciona da mesma forma. Muitas vezes nós não temos muita autoestima, mas quanto mais nós aprofundamos no autoconhecimento, identificando em nós as causas dos nossos comportamentos, das nossas dificuldades, nós vamos ampliando essa autoestima verdadeira. Então, o autoconhecimento também proporciona esse amor por nós mesmos. Outra coisa, outro benefício interessante e importante do autoconhecimento é identificar em nós nossos limites e as nossas potencialidades. E ambos são importantes. Na questão da escolha de uma vocação, por exemplo, tudo fica mais claro para nós. Quais são as nossas potencialidades, as nossas habilidades, as nossas competências? Eu sou bom em quê? Eu tenho habilidades sociais, de conversar, dialogar, resolver problemas com as pessoas. Eu tenho uma capacidade de comunicação desenvolvida. Ou eu sou mais tímido, eu tenho capacidade de reflexão, de análise. Eu sou mais introvertido, mas eu tenho um grande senso de observação do ambiente, das pessoas. Então, o autoconhecimento não é só para identificar coisas negativas. No nosso inconsciente estão presentes várias potencialidades, várias habilidades, várias inteligências que simplesmente nós desconhecemos, por não termos acesso a esse inconsciente. Então, reconhecer os nossos limites é importantíssimo, porque muitas vezes nós focamos em um objetivo, às vezes incompatível com a nossa capacidade, a nossa realidade, ou as nossas habilidades. E aí é o mesmo que bater a cabeça num lugar só. Eu fico teimosamente tentando desenvolver uma coisa que, embora o esforço seja louvável e seja fruto de o esforço ele desenvolve em nós várias habilidades, mas muitas vezes a pessoa entra num círculo vicioso, numa teimosia de que só vai ser feliz daquela forma, tendo aquela profissão ou tendo aquele lugar para morar, sendo que às vezes ela tem habilidades para outras profissões e outros objetivos. Então,
o autoconhecimento vai clarear para nós quais são os nossos limites e as nossas potencialidades. O autoconhecimento nos auxilia também na superação de fraquezas, na superação das nossas fragilidades. Porque, por exemplo, vamos supor, vou dar um exemplo. Um engenheiro vai projetar a reforma de um edifício. Tem como ele fazer uma reforma de um edifício sem entrar dentro desse edifício? Sem observar, anotar o que precisa ser trocado, o que precisa ser consertado? Então, não adianta só pintar a fachada do prédio. Então, o autoconhecimento é esse processo de entrar no nosso interior, dentro de nós mesmos. Muitas vezes, quando nós entramos em uma sala escura, nós assustamos muitas vezes com a sujeira, com as teias de aranha, e a gente fica assustado naquele ambiente. Mas às vezes a gente se senta num cantinho, se acomoda, se acostuma com aquele ambiente e começa a observar melhor. Então esse é o processo do autoconhecimento. Entrar dentro de nós mesmos e nos conhecer e nos aceitar. Então, muitas vezes um médico, por exemplo, vamos supor que a pessoa tem uma úlcera no estômago e essa úlcera causa um sintoma de dor de cabeça. O médico ele vai tratar o sintoma? Ele vai dar só analgésico para curar a dor de cabeça? Não. Ele vai diagnosticar a causa verdadeira daquela doença. Então, o autoconhecimento também é esse processo de identificar e de tornar claro para nós mesmos as causas verdadeiras das nossas fragilidades. E isso nos leva a trabalhar num nível mais profundo, na superação dessas fraquezas. Não simplesmente pintar a fachada do prédio, não simplesmente fingir um comportamento que ainda não é meu. Então, pessoal, nós trouxemos rapidamente alguns benefícios do autoconhecimento para não ficar muito extenso o nosso vídeo. E então é isso, nós vamos passar agora a refletir a respeito do inconsciente. Na época em que foram lançadas as bases da existência do inconsciente, no início do século XX, com o Freud e outros psiquiatras e pesquisadores, muitas pessoas, muitos filósofos, muitos pensadores questionaram a existência do inconsciente. Então eles acreditavam que a nossa mente é somente o consciente. Então somente o que a gente sabe, o que está na nossa memória é que faz parte da nossa mente total. O total da nossa mente é o que a gente se lembra, o que se recorda, o que está no nosso poder de percepção. Mas vamos refletir. Muitas vezes nós temos lapsos de memória. Por exemplo, você sabe que sabe o nome de uma pessoa, mas esse nome teima em não entrar na nossa mente consciente. Ele fica no limiar da nossa consciência. E de repente a gente se lembra. Então essa informação ficou aonde? Ela não estava na nossa memória consciente, mas estava em algum lugar. Porque nós temos a nítida certeza que nós sabemos o nome dessa pessoa ou alguma outra informação, mas ela está nesse limiar. Então quando ela entra na nossa mente consciente, a gente se lembra, a gente se recorda desse fato ou desse nome, dessa pessoa. Mas antes de entrar na nossa mente, onde ela estava? Onde estava essa informação? Nós sabemos que ela estava presente em nossa mente e não estava no consciente. Então, nós podemos chamar o nome que quisermos. Muitas pessoas chamam de inconsciente, outras de subconsciente, de eu profundo. O fato é que muitas informações estão na nossa mente, mas não estão na nossa memória consciente, atual. É como se fosse um HD de um computador.
Ela está, né, por exemplo, um programa está no HD de um computador e não está na memória RAM, quer dizer, não está funcionando no momento. Mas quando nós chamamos o programa, ele sai do HD e vem para a nossa memória RAM para ser executado. Então a nossa mente funciona mais ou menos dessa maneira. A nossa mente consciente não suporta muitas informações ao mesmo tempo. Então, durante o dia, durante o cotidiano, nós vamos trocando informações. Algumas informações saem da mente inconsciente e vêm para o consciente e vice-versa. Muitas informações saem da nossa mente consciente e mergulham no inconsciente, porque não é possível lidar com várias informações ao mesmo tempo. Então, existem algumas comprovações interessantes da existência do inconsciente e eu vou contar um fato verdadeiro. Uma amiga minha contou esse fato a respeito da mãe dela. A mãe dela não podia se aproximar de uma cisterna, um poço, algum buraco grande e profundo. Por quê? Ela tinha taquicardia, ela entrava em crise de pânico. Tremia, morria de medo de chegar perto de um buraco. Ela não sabia a causa disso. E um dia, conversando com uma tia dela, ela morava numa fazenda quando era criança, e a tia dela contou que quando alguma coisa caía dentro da cisterna, o pai dela colocava ela num baldinho e descia ela na cisterna para retirar aquela coisa. Então, observem bem esse fato. Esse fato já havia sumido da memória dela. Ela não se lembrava, porque ela era muito pequena. Mas, embora esse fato, essa lembrança, não estivesse na mente consciente dela, era um fato que era determinante na personalidade dela. Era um fato que afetava ela na sua vida cotidiana, porque ela sentia um medo inexplicável de se aproximar de um buraco. Mas a explicação ou a causa estava presente no inconsciente dela. Então, essa informação não estava na mente consciente, ela não estava na memória. Então, estava em algum lugar. Então, nós precisamos chamar esse algum lugar de algum nome. Então, muitos dão o nome de inconsciente, subconsciente, eu profundo. O fato é que existe uma parte da nossa mente não acessível por nós, onde estão guardados fatos, lembranças, sentimentos, desejos que, embora não estejam presentes na nossa memória, são determinantes na nossa personalidade. Então, o inconsciente é uma parte desconhecida por nós. É uma caixa preta, onde existem várias informações, várias lembranças importantes para a nossa vida, importantes na formação da nossa personalidade, importantes na construção de quem nós somos hoje. Existem no inconsciente fatos positivos e fatos negativos, fatos que nos auxiliam e fatos que nos prejudicam, lembranças que nos prejudicam ou nos beneficiam. Outro exemplo interessante está no livro do Freud. Um paciente do Freud sonhou com uma procissão de lagartos. Então foi uma coisa inusitada, ele nunca havia sonhado com aquela coisa, muitos lagartos andando em procissão. E esse sonho até caiu no esquecimento dele, mas um dia, visitando a casa onde ele morava, com os pais, ele mexendo em um baú no sótão da casa dos pais, ele encontrou um livro e, folheando esse livro, ele viu a mesma cena do sonho. Quer dizer, aquela foto, aquela imagem que ele havia visto na infância, ficou gravada no inconsciente dele e retornou ao consciente através de um sonho. Então, essa informação ficou guardada em algum lugar. Esse lugar nós chamamos de inconsciente. Outro exemplo interessante do funcionamento do inconsciente ocorreu com uma pessoa, era uma mulher que ela não tinha visão profunda. O que é visão profunda? Todos nós enxergamos em 3 dimensões. Nós enxergamos o eixo X, e o eixo Y e o eixo Z,
que é a profundidade. Então, com os nossos dois olhos funcionando, nós temos noção de profundidade, de distância. Então, essa mulher, ela tinha, embora tivesse a visão normal, ela não conseguia enxergar em profundidade. Ela enxergava como se fosse na tela de um quadro, só em 2 dimensões. Então, isso não atrapalhava tanto a vida dela. Ela tinha sua profissão, trabalhava, só que muitas vezes ela tinha dificuldades ao atravessar a rua, ao dirigir um carro, que ela não conseguia ter a noção da distância entre as coisas. Ela foi em vários médicos e nunca conseguiram descobrir a causa dessa deficiência visual que ela tinha. E ela foi em uma psicóloga, e essa psicóloga fez uma regressão. Regressão ela hipnotiza a pessoa e ela regride a uma situação do passado, ou em várias situações do passado, dependendo do número de sessões. Então ela fez várias regressões e em uma delas ela descobriu que quando criança, a mãe dela não deixou ela engatinhar. Então, por ter uma mania de limpeza exagerada, ela não tirava ela do cercadinho, do bercinho, e ela já andou direto, sem engatinhar no chão. Então, isso de alguma forma queimou etapas no desenvolvimento dessa pessoa e a psicóloga não sabia a relação disso com a falta de visão profunda. Só que quando regride, faz a regressão, a pessoa volta a ser criança. Então a terapeuta, a psicóloga, regredia essa mulher e deixava ela engatinhar pela sala. Então ela voltava a ser criança. Então ela engatinhava durante a sessão, voltava e em umas 3 sessões, essa dificuldade de visão dela, após a regressão, foi curada. Então ela conseguiu a cura, porque de alguma forma essa queima de etapas no desenvolvimento ocasionou na mente dela essa deficiência. O fato é que ela foi curada pela regressão e pelo fato de deixar ela engatinhar pela sala. Então a gente pode também entender que muitas vezes o inconsciente interfere no nosso corpo físico, interfere no nosso corpo. Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que seja muito carente afetivamente e vamos supor que ela fique doente. E com a doença, ela atrai a atenção das pessoas, dos familiares, das pessoas que gostam dela. Então, essa doença ocasionou a companhia de pessoas que ela queria. Então, o inconsciente dela, percebendo isso, simplesmente não vai deixá-la curar. E muitas vezes ela não cura dessa doença realmente. Pode tomar o remédio certinho, o remédio que for, que ela não vai curar. Porque, na verdade, ela não quer se curar. Porque ela vai receber a atenção das outras pessoas. Então, o inconsciente, ele tem esse poder de muitas vezes determinar saúde ou doença no nosso corpo. Ele também determina essa reação do nosso corpo. Então dá para perceber a inteligência e a autonomia do nosso inconsciente e o quanto ele interfere, o quanto ele influencia na nossa vida. Um outro exemplo interessante é o do marketing, da propaganda. Hoje em dia, atualmente, é proibido esse tipo de propaganda subliminar. Por exemplo, antigamente, as pessoas iam ao cinema e, durante o filme, eles passavam, por exemplo, a imagem de uma Coca-Cola, mas de uma maneira tão rápida que não era percebido pela mente consciente. Então, a pessoa não via nada, mas ela passava a imagem de uma Coca-Cola muito rapidamente, mas que afetava o subconsciente. Então as pessoas saíam do cinema com uma vontade louca de tomar Coca-Cola, uma vontade inexplicável de tomar Coca-Cola. Mas a propaganda foi direto para o inconsciente das pessoas. Hoje em dia é proibido.
Então, existem várias pesquisas também que comprovam que quando uma imagem é passada muito rapidamente, a nossa percepção visual não consegue gravar essa imagem, mas o nosso inconsciente sim. O nosso inconsciente consegue gravar a imagem, perceber, ter essa percepção. Por exemplo, eles colocam em uma pesquisa uma pessoa para assistir um filme. E, por exemplo, passam durante o filme imagens ultra rápidas de um animal peçonhento, uma cobra, por exemplo. E a pessoa vai assistindo o filme, a mente consciente dele não percebe nada, mas ele tem, por exemplo, sensações de a mão começa a suar, o batimento cardíaco dele, né, eles colocam aparelhos para medir, o batimento cardíaco começa a ficar mais acelerado, ele começa inexplicavelmente a sentir um medo que não consegue saber a causa, e muitas vezes são essas imagens subliminares que trazem essas situações, né, que o inconsciente percebe, embora a mente consciente dele não. Os pesquisadores, os psicólogos, estudiosos, eles trazem também as informações de uma característica também interessante do nosso consciente. É o seguinte, é como se a nossa mente fosse um jardim. O consciente é o jardineiro e o inconsciente é um terreno fértil. Tudo que o jardineiro joga, cresce, nasce, desabrocha e cresce. Então, por exemplo, se a minha mente consciente planta alguma coisa no meu inconsciente através de pensamentos e ações, isso nasce, brota e floresce no meu inconsciente. Então, nós somos responsáveis, muitas vezes, pelas ideias e sentimentos que estão presentes no nosso inconsciente. Vou dar um exemplo prático. Vamos supor que uma pessoa goste de mentir, de enganar, de iludir as outras pessoas. Então, é como se a mente consciente dela fosse semeando no inconsciente uma sementeira de desconfiança. Porque como a pessoa, ela própria, engana as outras pessoas, ela vai olhar para as outras pessoas com um olhar de desconfiança. Então, essa atitude do engano, de iludir, de enganar as pessoas, ela está plantando no inconsciente dela uma sementeira de desconfiança, porque ela vai enxergar o mundo com as lentes dela, com a própria lente dela. Então, essa afirmativa até de Jesus Cristo, que está na Bíblia, está correta, quando ele afirmou que com o peso que você julgar, você vai ser julgado. Com o peso que você julgar, você vai ser julgado. Então, se nós somos muito rigorosos no nosso julgamento, esse rigor vai ser também incorporado ao nosso inconsciente. Então, muitas pessoas vão ficar achando que é depois que a gente morrer, que a gente vai passar por um tribunal e vai ser julgado depois da morte. Nós não vamos entrar nesse mérito, que é uma questão de crença. Mas esse pensamento, com o peso que você julgar será julgado, ele funciona na nossa vida atual. A psicologia explica essa frase. Por quê? Se eu sou muito rigoroso no meu julgamento, então, quando eu vou julgar uma pessoa, eu sou muito rigoroso, eu julgo, a minha crítica é muito rigorosa, eu exijo das outras pessoas virtudes e qualidades, às vezes, que elas não possuem, esse peso no meu julgamento vai sendo incorporado ao meu inconsciente. É como se eu passasse para o meu inconsciente a seguinte ordem: todo julgamento tem que ser pesado, todo julgamento tem que ser rigoroso, e eu vou incorporando isso na minha mente. Então é preciso nós tomarmos cuidado com esse peso exagerado no nosso julgamento, porque um dia esse peso pode cair na nossa própria cabeça. Vou dar um exemplo.
Vamos supor que a pessoa seja muito rigorosa com pessoas depressivas ou pessoas com problemas emocionais. Então ele acha que aquilo é falsidade, que é enganação, que a pessoa tem que se esforçar para arrumar um trabalho, um serviço, sem consideração pelas dificuldades que a pessoa passou. Então é um julgamento rigoroso. Então isso vai sendo incorporado na mente inconsciente dele. Julgamento igual rigor. E vamos supor que um dia ele mesmo passe por uma situação emocional de dificuldade, ou de depressão, ou de ansiedade. Então, a vergonha dele será tanta, né, o sofrimento dele vai ser dobrado. Porque ele mesmo incorporou na mente dele a noção de que a doença mental é um drama exagerado. Então ele vai sofrer muito mais do que a pessoa que tem uma visão mais flexível a respeito da doença mental. Vou trazer outro exemplo para clarear melhor. Vamos supor que a pessoa ache ridículo um velho namorar, por exemplo. Então ela acha que o velho tem que ficar em casa, que é uma coisa ridícula. Então ela é contra, ela tem esse julgamento pesado. E aí quando ela mesma ficar idosa, essa pessoa pode até arrumar um companheiro, uma companheira, mas o inconsciente dela vai tentar sabotar esse relacionamento. Vai tentar, de alguma forma, obedecer às ordens que ele mesmo plantou no inconsciente dele. Então, muitas vezes ele vai sentir uma angústia, uma ansiedade que ele não sabe de onde vem, mas é o consciente sofrendo porque está contrariando uma ordem que ele mesmo deu para o inconsciente dele, e o inconsciente vai reagir. Então, muitas vezes ocorrem essas situações. Uma característica interessante do inconsciente é a sua inteligência e a sua autonomia. Então, quer dizer que o inconsciente ele tem a sua inteligência própria e tem a sua autonomia de pensar por si mesmo. E muitas vezes ele traz respostas para a nossa mente consciente. Muitas vezes a gente não consegue vislumbrar a solução de algum problema e durante a noite, durante o nosso sono físico, o nosso inconsciente trabalha e muitas vezes traz a resposta para o nosso consciente. Então, o inconsciente funciona independentemente da vontade da mente consciente. Ele funciona independentemente. Ele tem os seus próprios pensamentos. E muitas vezes conversa com o nosso consciente. Ele traz informações, muitas vezes ele traz através dos sonhos algumas indicações, algumas respostas. Então a gente consegue compreender que o inconsciente também é uma força ativa da nossa mente. Vou trazer alguns exemplos aqui que comprovam isso que eu falei. Comprovam a independência do inconsciente. Que o inconsciente funciona paralelamente à nossa mente consciente. Existia uma paciente do Jung, que é um psiquiatra suíço contemporâneo ao Freud, que em seu livro ele relata a experiência dessa moça. O que acontecia? Ela idolatrava a mãe. Ela era apaixonada, ela amava a mãe de paixão. Porque, na realidade, a mãe fazia muito por ela. Resolvia todos os problemas dela, sempre estava do lado dela. Assim, em uma simbiose, às vezes até exagerada, né? Numa tentativa, às vezes, de controlar a vida dessa moça. Mas só que ela tinha sonhos recorrentes com a mãe. E nos sonhos, a mãe sempre aparecia na posição de bruxa, fazendo maldades com ela, perseguindo essa moça. Então ela não entendia o motivo disso. Já que a mãe era uma pessoa tão amada por ela, por que os sonhos dela sempre traziam a mãe fazendo maldades com ela? Então, através do processo
da terapia, da investigação, o Jung pôde descobrir que era um recado do inconsciente. Era um recado do inconsciente. Era como se o inconsciente dissesse para ela: olha, a sua mãe tem atrapalhado você muito no processo de evolução, no seu desenvolvimento como pessoa. A sua mãe tem atrapalhado muito pelo excesso de cuidados. Ela não deixa você passar por dificuldades, não deixa você resolver os problemas que você mesma criou. Então, ela está impedindo o seu desenvolvimento como pessoa. Então, foi uma percepção do inconsciente que foi passada para ela através dos sonhos. Então, vários outros exemplos de vários e vários pesquisadores, psicólogos, em terapias, eles trazem essas informações, que muitas vezes as respostas vêm através dos sonhos, que precisam ser interpretados. Outro sonho interessante, outro exemplo interessante, veio também através do Jung. Um paciente dele era sacristão. Ele estava estudando para ser padre. E ele tinha muita dúvida a respeito de bem e de mal. Ele queria muito ser bom, mas ele não conseguia. Ele identificava nele mesmo algumas manifestações maldosas. E ele sofria muito com isso. Ele tinha muita culpa com relação a isso. E ele também tinha sonhos recorrentes, quer dizer, sonhos repetidos. E o sonho era sempre o mesmo. Ele ia conversar com o padre, fazia pergunta para um padre, a respeito dessa dúvida dele, e esse padre era um padre branco com batina negra. E esse padre pedia para ele conversar com o padre fulano de tal. E ele ia lá conversar com esse padre e era o contrário. Era um padre negro com batina branca. Então, eu vou trazer aqui a imagem do Yin e do Yang. O Yin e o Yang é um símbolo da filosofia chinesa. Vou trazer para vocês aqui. Então, pessoal, esse é o símbolo do Yin e do Yang, que é um símbolo da filosofia chinesa. É o símbolo do equilíbrio, do meio termo. O equilíbrio entre o dia e a noite, entre o masculino e o feminino, entre o entusiasmo e a paciência. Então, esse símbolo quer dizer equilíbrio. Mas vamos reparar, nessa imagem a gente pode ver o padre negro com batina branca e o padre branco com a batina negra. São a imagem de dois peixinhos. Então vamos reparar, pessoal, a inteligência do inconsciente. É um simbolismo. O inconsciente trabalha muito com símbolos, principalmente nos sonhos. Nós vamos ver isso no próximo vídeo. Então é como se fosse um recado do inconsciente para o rapaz que era um sacristão. Um recado que dizia mais ou menos o seguinte: busque o meio termo, busque o equilíbrio. Não tente exigir de si mesmo algo ainda incompatível com a sua realidade. Então era um recado através de um símbolo do inconsciente. O sacristão, ele nunca tinha ouvido falar de filosofia chinesa na sua mente consciente. Então, como que uma informação poderia estar na mente dele, sendo que não havia passado pela sua mente consciente? Como que o inconsciente conseguiu trazer esse símbolo? De onde surgiu esse símbolo? A gente parece, gente, que na realidade dá a entender que seja um acaso. Não, ele sonhou, mas não tem nada a ver com Yin e com Yang. Só que isso não foi uma única vez que aconteceu. Várias vezes, vários estudiosos, o Jung era uma pessoa muito culta, ele conhecia muito de culturas antigas, então ele presenciava vários pacientes dele trazerem símbolos de culturas antiquíssimas e que vinham dar exatamente a resposta que o paciente precisava através do símbolo, de um totem ou de alguma estátua.
que ele sonhava e que representava alguma coisa naquela cultura antiga e que vinha resolver exatamente o problema, a questão do paciente. Então esse não é o único exemplo. São baseados em vários exemplos em que o inconsciente trazia símbolos, né, de culturas antigas. Então o Jung explicava como se fosse um inconsciente coletivo. Então uma parte do nosso inconsciente pertence a toda a humanidade. Era a explicação que ele trazia. O nosso inconsciente teria uma parte que era pessoal, que era nossa, e uma parte que é o inconsciente coletivo, que pertence a toda a humanidade. Toda a história da humanidade estaria presente em nós. Pessoas espiritualistas vão dizer que não, que são informações de reencarnação de vidas anteriores. Esse rapaz, segundo eles, provavelmente teria nascido em outra vida anterior lá na China, e essa informação estaria imersa no seu inconsciente. Então aí vai uma questão de crença, né? Então a gente pode entender, gente, com esse exemplo, a inteligência e a autonomia do inconsciente. O inconsciente funciona independente da nossa vontade. Então foi isso que eu quis passar através desses rápidos exemplos que eu trouxe. Então, pessoal, já concluindo a nossa aula, é importante buscar o autoconhecimento para que os elogios não nos iludam e para que as críticas não nos paralisem. Então, quando nós não temos o autoconhecimento, os elogios vão nos iludir, porque nós vamos achar que nós estamos muito acima da nossa realidade. Então é possível que essa autoilusão nos traga consequências negativas, que nós vamos nos imaginar em um patamar superior à nossa realidade. Mas pelo modo contrário, também as críticas não vão nos paralisar, porque nós vamos ter a real noção das nossas capacidades. Então nós vamos ter noção dos nossos limites e das nossas capacidades. Então, não será qualquer crítica que vai nos paralisar, que vai nos fazer desistir dos nossos projetos, dos nossos objetivos. O autoconhecimento também é importante para a gente aprender a lidar com o outro, porque o estudo da mente humana nos dá a possibilidade de compreender que muitas vezes as pessoas têm dificuldades, não é porque elas querem ter. Muitas pessoas são arrogantes, são vaidosas, são egocêntricas, elas têm essas características negativas, não são por vontade dela. Muitas vezes são reações naturais e das experiências que elas vivenciaram. Então, muitas vezes a arrogância de uma pessoa é uma defesa natural. O inconsciente dela tenta proteger a pessoa e tenta proteger muitas vezes fazendo com que ela se coloque em uma posição superior à outra. Então, o estudo da psicologia, do autoconhecimento, vai nos levar a ter compreensão com as dificuldades das outras pessoas. Porque muitas vezes o que a gente conhece de uma pessoa é uma coisa mínima, um cisquinho de areia. Mas o que a gente não conhece dela é do tamanho dessa casa. E muitas vezes as causas do comportamento dela estão nesse universo, que às vezes nem ela mesma conhece, porque está imerso no inconsciente dela. Nesse inconsciente é que estão as causas verdadeiras dos comportamentos tóxicos, dos comportamentos prejudiciais para a pessoa. Isso nos leva a ter compreensão, né? Compreensão com o outro e compreensão conosco mesmo também. Tá bom? Até mais, gente. Até a próxima.